O eco da escuridão. Lucas tinha um hobby em comum. Adorava explorar lugares abandonados. A adrenalina de descobrir histórias esquecidas o fascinava. Naquela sexta-feira à noite, recebeu uma mensagem de Renan, seu amigo de aventuras. Descobriu um lugar perfeito, um antigo hospital psiquiátrico no interior. Dizem que foi fechado às pressas nos anos 80. Sem pensar muito, Lucas aceitou. Reuniram uma pequena equipe. Júlia e Mariana também se juntaram ao grupo. Chegaram ao local por volta das 22 horas. O hospital ficava em uma área isolada, cercado por árvores altas que balançavam com o vento. A fachada estava desgastada pelo tempo, com janelas quebradas e musgo cobrindo parte das paredes. O silêncio era interrompido apenas pelos ruídos da floresta. Assim que entraram, o cheiro de mofo e ferrugem os envolveu. Com lanternas nas mãos, começaram a explorar. O hall principal tinha cadeiras de rodas enferrujadas e arquivos espalhados pelo chão. Mariana pegou um dos papéis. "Isso é uma ficha médica", disse, com a voz baixa. "Paciente 237. Diagnóstico: esquizofrenia aguda. Tratamento: terapia de contenção." Lucas sentiu um calafrio, mas tentou disfarçar. "Vamos subir para o segundo andar." Conforme avançavam, o som de passos ecoava pelo corredor. Eles pararam. "Foi você, Renan?" perguntou Júlia, visivelmente tensa. Renan negou com um gesto de cabeça. Olharam ao redor, mas não havia ninguém. "Talvez o vento", sugeriu Mariana, embora sua voz tremesse. Continuaram caminhando até encontrar uma sala que parecia ser uma antiga enfermaria. As camas estavam cobertas de poeira e os lençóis rasgados balançavam com as correntes de ar. No canto, uma cadeira de contenção com correias penduradas parecia intocada. Júlia apontou para a parede. "Olhem isso!" Havia marcas de arranhões, como se alguém tivesse tentado sair dali. As marcas eram profundas, acompanhadas de manchas escuras que lembravam sangue seco. "Ok, isso está ficando estranho", disse Renan. "Vamos dar só mais uma olhada e saímos daqui." Decidiram ir até o porão, onde, segundo relatos online, ocorriam tratamentos especiais. A porta que levava às escadas estava pesada e rangeu alto quando Renan a empurrou. O ar ali era mais denso, quase sufocante. O chão estava coberto de água parada, refletindo a luz das lanternas. O cheiro de podridão era insuportável. Enquanto desciam, Lucas sentiu como se estivessem sendo observados. O som de um leve sussurro atravessou o silêncio. "Vocês ouviram isso?" perguntou Mariana, parando no meio da escada. "O que foi?" questionou Lucas. "Alguém chamou meu nome." Eles congelaram. O sussurro se repetiu, desta vez mais alto e vindo de dentro do porão. "Isso não é possível", murmurou Renan, tentando manter a calma. Chegaram ao porão. No centro, havia uma maca com correntes presas nas laterais. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e palavras rabiscadas que ninguém conseguia entender. De repente, a porta no topo da escada se fechou com força, ecoando pelo espaço. Júlia gritou e Lucas correu para tentar abrir. "Está trancada", disse ele, puxando a maçaneta inutilmente. Foi quando a luz da lanterna de Renan começou a falhar. No piscar da luz, eles viram algo se mover no fundo do porão. Algo baixo e contorcido. "Isso não é real", disse Júlia, recuando. A figura avançou lentamente, emitindo um som rouco, como se estivesse tentando falar, mas sem conseguir. Renan deixou a lanterna cair. E no momento em que a luz apagou completamente, um grito ecoou pelo espaço.
Lucas acendeu a própria lanterna e viu que Renan não estava mais ali. Renan chamou, sem resposta. O pânico tomou conta. Começaram a ouvir passos ao redor, como se mais de uma pessoa estivesse ali com eles. O som do sussurro se transformou em risadas baixas, ecoando por todo o porão. Mariana começou a chorar. Nós precisamos sair daqui. Agora. Correram para a porta, tentando arrombá-la, mas parecia sólida como pedra. Os sussurros ficaram mais altos, misturados a gritos que pareciam vir de todos os lados. Júlia começou a gritar: "Está atrás de mim." Quando Lucas se virou, viu algo se aproximando rapidamente. Era impossível distinguir detalhes, mas a presença era opressora, como se sugasse o ar ao redor. De repente, tudo ficou em silêncio. Lucas acordou sozinho, ainda no porão. A luz da manhã atravessava pequenas frestas na parede. Procurou pelos amigos, mas não encontrou ninguém. A porta estava destrancada. Do lado de fora, a polícia foi chamada, mas não encontrou nenhuma pista de Renan, Júlia ou Mariana. Lucas tentou explicar o que aconteceu, mas sua história era considerada absurda. Semanas depois, começou a receber mensagens em seu celular. Era um número desconhecido e as mensagens diziam: "Estamos aqui." Elas sempre vinham acompanhadas de fotos do porão, tiradas de dentro. A Trilha do Medo. Joana tinha 28 anos. Era uma jornalista de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, conhecida por suas colinas verdes e longas trilhas na mata. Apesar da aparente tranquilidade do lugar, a cidade carregava histórias de desaparecimentos estranhos. Entre os boatos, o mais assustador era sobre um homem que, durante as noites de lua cheia, vagava pelas florestas transformado em uma criatura bestial. Joana, cética, sempre tratava essas histórias como folclore rural. Uma tarde, enquanto investigava para uma reportagem sobre lendas urbanas, Joana decidiu explorar a floresta que ficava no limite da cidade. Os moradores evitavam o lugar, principalmente ao entardecer, mas isso só aumentava a curiosidade dela. Com sua câmera e um gravador, Joana entrou na trilha. A luz do dia estava desaparecendo, mas a jornalista tinha experiência em trilhas e confiava no GPS. À medida que avançava, o silêncio da mata a incomodava. Não era o silêncio comum, mas um vazio estranho, como se a floresta estivesse segurando o fôlego. O som de folhas secas quebrando sob seus pés ecoava de maneira surreal, como se fosse a única coisa viva naquele lugar. Depois de caminhar por quase uma hora, ela encontrou algo que a fez parar. No meio da trilha, havia marcas profundas no solo, como se garras gigantes tivessem arranhado a terra. Os cortes eram profundos e frescos. Ao lado, árvores estavam marcadas com os mesmos arranhões. Joana fotografou tudo, intrigada, mas uma sensação de desconforto crescia em seu peito. Pouco tempo depois, o sol desapareceu completamente e a lua cheia subiu ao céu, iluminando a floresta com uma luz pálida. Joana se deu conta de que havia se afastado mais do que pretendia. O GPS estava oscilando e a bateria do celular já estava baixa. Decidiu voltar, mas o caminho parecia diferente, como se a trilha tivesse mudado de lugar. Enquanto tentava se orientar, um som surgiu atrás dela. Um rosnado grave e gutural que fez seu coração parar por um momento. Joana congelou, olhou ao redor, mas não viu nada. Então, o barulho veio de novo, mais próximo, seguido por algo correndo entre as árvores. O som dos galhos quebrando parecia vir de algo muito maior que um animal comum. Ela começou a correr. O gravador caiu de sua mão, mas ela nem olhou para trás. O medo a impulsionava enquanto tentava encontrar a saída. O som de passos pesados a perseguia, cada vez mais perto. Ela sabia que não era humano. De repente,
Ela tropeçou em uma raiz exposta e caiu com força no chão. A dor no tornozelo era insuportável. Antes que pudesse se levantar, sentiu um cheiro horrível, uma mistura de carne apodrecida e suor. Olhou para trás e viu a criatura. Era enorme, com quase 2 metros de altura. O corpo coberto de pelos escuros e desgrenhados. Os olhos brilhavam em um tom amarelo demoníaco. As garras eram tão longas que pareciam facas, e os dentes, expostos em um rosnado, reluziam sob a luz da lua. Joana ficou paralisada. A criatura avançou lentamente, como se estivesse saboreando o medo dela. Joana começou a rastejar para trás, mas sabia que não tinha para onde fugir. Quando a criatura estava a poucos metros dela, algo inesperado aconteceu. De dentro da mochila caída no chão, o flash automático da câmera disparou, iluminando a criatura. O brilho forte fez o monstro hesitar e recuar por um momento, soltando um uivo ensurdecedor. Aproveitando o momento, Joana se levantou, ignorando a dor, e correu o máximo que pôde. O som do uivo ainda ecoava em seus ouvidos, mas, milagrosamente, os passos atrás dela cessaram. Depois de o que pareceram horas, Joana finalmente encontrou a saída da floresta. Quando chegou ao vilarejo, estava ofegante, suja e tremendo. Ninguém acreditou nela. As fotos tiradas estavam borradas e o gravador, que foi recuperado dias depois por um morador, registrava apenas sons de folhas e um único rosnado distante. Joana nunca mais voltou à floresta, mas sempre que havia uma noite de lua cheia, ela trancava as portas, fechava as janelas e ficava em silêncio, com a lembrança daqueles olhos amarelos gravada para sempre em sua mente. E os moradores continuavam com suas histórias, sussurrando sobre o lobisomem que espreitava na escuridão. O visitante da madrugada. Carlos era um motorista de aplicativo que trabalhava principalmente à noite. Ele morava em um bairro periférico de uma grande cidade, onde as ruas eram mal iluminadas e as casas ficavam afastadas umas das outras. Apesar dos riscos, ele gostava do turno da madrugada. Era mais tranquilo e as corridas mais lucrativas. Naquela noite, o relógio marcava 2h45 quando Carlos recebeu uma solicitação incomum. O ponto de partida era uma estrada secundária que cortava um campo abandonado nos arredores da cidade. Ele hesitou por um momento, mas aceitou a corrida. Era uma região conhecida por histórias de assombrações e crimes antigos, mas Carlos não acreditava em nada disso. Enquanto dirigia pela estrada deserta, o som dos pneus no asfalto irregular era o único som além do motor. As luzes do carro iluminavam apenas alguns metros à frente, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Quando se aproximou do ponto indicado, viu uma figura parada no acostamento. Era um homem alto, magro e usando um capuz que escondia parcialmente o rosto. Ele levantou a mão em um gesto lento, confirmando ser o passageiro. Carlos parou o carro e baixou o vidro. "Você que pediu o aplicativo?" perguntou, sentindo um calafrio inesperado. "Sim", respondeu o homem, com uma voz rouca e baixa. O passageiro entrou no banco de trás sem dizer mais nada. Carlos sentiu o cheiro estranho que veio junto com ele, algo como terra molhada misturada com ferrugem. Não comentou nada e iniciou a corrida. O destino era uma rua residencial no centro, mas o caminho traçado pelo aplicativo incluía um longo trecho de estrada deserta. Durante o percurso, Carlos tentou puxar conversa, como fazia com a maioria dos clientes, mas o homem permaneceu em silêncio, apenas olhando pela janela. A tensão no carro era palpável. Carlos olhava o passageiro pelo retrovisor, mas o capuz escondia seu rosto na maior parte do tempo. Em um momento, a luz do painel do carro iluminou parcialmente o homem, e Carlos viu algo que o deixou inquieto. Havia manchas escuras nas mãos dele, como se fossem sujeira ou sangue seco. O silêncio foi quebrado quando o passageiro falou pela primeira vez desde que entrará no carro. "Você já se arrependeu de uma decisão?" perguntou, com a voz ainda rouca, mas agora com um tom quase ameaçador.
Carlos sentiu um arrepio. Como assim? De estar no lugar errado, na hora errada. Carlos riu nervoso, tentando disfarçar o desconforto. Faz parte da vida, né? A gente aprende com os erros. O homem não respondeu. Em vez disso, inclinou-se para a frente e Carlos sentiu sua presença muito próxima. Ele instintivamente apertou as mãos no volante, tentando manter o controle. Foi quando percebeu que o cheiro estranho havia ficado mais forte, quase insuportável. É melhor você parar o carro, disse o homem. Sua voz agora firme e gelada. O coração de Carlos disparou. Ele olhou pelo retrovisor, mas os olhos do passageiro estavam escondidos pelo capuz. A estrada ainda estava completamente deserta. Não havia luzes, nem casas, nem qualquer sinal de que alguém poderia ajudá-lo se algo acontecesse. Aqui, mas ainda falta muito para o destino, respondeu, tentando soar calmo. Eu disse para parar. A forma como o homem falou fez Carlos obedecer. Ele encostou o carro no acostamento, desligou o motor e virou-se lentamente. Antes que pudesse dizer algo, o homem removeu o capuz. Carlos sentiu o sangue gelar. O rosto do passageiro estava coberto de cicatrizes profundas, como cortes que nunca haviam cicatrizado corretamente. Os olhos tinham um brilho vazio, quase animalesco. Sabe, eu gosto dessa estrada. É quieta, não passa ninguém, disse o homem, agora com um sorriso frio. E sempre tem alguém curioso bastante para passar por aqui. Carlos tentou abrir a porta, mas ela não se movia. As travas pareciam emperradas. O homem estendeu a mão para o painel e desligou as luzes internas do carro, mergulhando o ambiente em uma escuridão quase total. O que aconteceu em seguida foi rápido demais para que Carlos pudesse reagir. O homem se moveu com uma agilidade assustadora, puxando algo de dentro do casaco. Carlos gritou, mas o som se perdeu na imensidão da estrada deserta. Na manhã seguinte, a polícia encontrou o carro abandonado no mesmo local. A porta do motorista estava aberta e havia marcas de luta no interior. Carlos nunca mais foi visto. No banco de trás, havia apenas uma mensagem escrita em sangue na janela. Você estava no lugar errado. Tenha uma boa noite.